Salve galerinha, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática e nessa aula nós vamos aprender a respeito do bilhão. Mais uma classe numérica para a gente estudar. Bora aprender! Pessoal, para a gente dar início então ao conteúdo, a questão do bilhão, vamos começar com a seguinte notícia. Em 2017, a Organização Mundial da Saúde disse que, o que ela disse? Que aproximadamente 1 bilhão de pessoas entre 12 e 35 anos correm o risco de ter perdas auditivas irreversíveis. Sabe por quê? Por que 1 bilhão de pessoas aproximadamente correm o risco de ter perdas auditivas irreversíveis? Por causa dos fones de ouvido, num áudio muito alto, num volume muito alto, tá? Então o fone de ouvido pode ser um vilão para muitas pessoas, porque escutam música aí ou deixam em jogos, num volume muito alto. Então tomem cuidado com o fone de ouvido, ele pode ser um vilão, tá? Bom, aqui a gente tem então uma notícia em que aparece o número 1 bilhão, só que ele está numa forma mista, tem um número, o algarismo, e tem uma palavra, 1 bilhão. E aí talvez vocês estejam se perguntando, mas professor, que número é esse? Quantas ordens tem o número 1 bilhão? Nós estudamos na aula passada números até a 9ª ordem, números de 9 algarismos. Nós vimos ali, que a cada conjuntinho de 3 algarismos nós temos uma classe, certo? E que cada algarismo corresponde a uma ordem. Então eu tenho a unidade, a dezena e a centena da classe das unidades simples, primeira, segunda e terceira ordem. Aí eu tenho a unidade, a dezena e a centena da classe dos milhares, quarta, quinta e sexta ordem. E tenho ainda a unidade, a dezena e a centena da classe dos milhões, sétima, oitava e 9ª ordem. Percebam que até agora não apareceu a classe do bilhão. Então, vou fazer uma outra pergunta para vocês. Qual é o maior número de 9 algarismos que a gente consegue formar? Qual é o maior número de 9 algarismos que a gente consegue formar? Pausa aí, pensa. Eu já venho com a resposta. E aí, chegou nessa resposta? O maior número de 9 algarismos que a gente consegue formar é o 999 milhões, 999 mil, 999, certo? Esse é o maior número de 9 algarismos que eu consigo formar. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para você, presta bastante atenção. Olha só, eu quero saber quem é o sucessor do número 999 milhões, 999 mil, 999. Quem é o sucessor desse número? Pensa aí mais um pouquinho. Conseguiram encontrar? Olha só, para a gente encontrar o sucessor de um número, basta eu vir aqui e adicionar 1, Então, eu vou somar uma unidade ao 999 milhões, 999 mil, 999, e eu vou encontrar o sucessor dele. Rapidinho, 9 unidades mais uma unidade são 10 unidades, deixa 0 aqui, troca por uma dezena. Fiquei com 10 dezenas, deixa 0 aqui, troca por uma centena. Fiquei com 10 centenas, deixa 0 aqui, troca por uma unidade de milhar. Fiquei com 10 unidades de milhar, deixo 0 aqui, troca por uma dezena de milhar. Agora eu tenho 10 dezenas de milhar, deixo 0 aqui, troca por uma centena de milhar. E fiquei com 10 centenas de milhar, deixo 0 aqui, troca por uma unidade de milhão. Vamos lá, respira. Vamos trocar aqui, fiquei com 10 unidades de milhão, vou deixar o 0 aqui, trocar por uma dezena de milhão. 10 dezenas de milhão, deixo 0 aqui, troca por uma centena de milhão. E aí eu fiquei com 10 centenas de milhão, que eu vou trocar por 1 bilhão. Então é isso aí, o número 1 bilhão é o sucessor do 999 milhões, 999 mil,
999. Vamos colocar ele aqui no nosso quadro de ordens? Bora lá então. Vamos apagar aqui e vamos escrever o número 1 bilhão no nosso quadro de ordens. Então a gente já sabe que a unidade, a dezena e a centena simples vão ficar zeradas. A unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar zerada. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão zerada. E agora vai aparecer uma nova classe aqui, ó. Vou apagar a ideia do sucessor e vou escrever uma nova classe. A gente tem aqui, ó, a unidade, dezena e centena da classe dos bilhões. Então a classe dos bilhões corresponde à quarta classe numérica, classe dos bilhões. O número 1 bilhão nada mais é que uma unidade de bilhão. Colocamos o algarismo 1 aqui e temos o número 1 bilhão, uma unidade de bilhão. Dúvida, gente? Ó, e se eu colocar um 3 aqui? Aí eu vou ter o número 31 bilhões. Fácil, né? A gente continua usando as mesmas propriedades de antes. Se eu colocar o 7 aqui, aí eu vou ter o número 731 bilhões. Não tem erro, né? É muito tranquilo trabalhar então com os números dessa maneira. Agora, o número 1 bilhão é um número da 10ª ordem. Ok? Se eu tiver um número, por exemplo, 21 bilhões, um número que tem a ordem de grandeza da dezena de bilhão, 11ª ordem. E esse número aqui, se eu colocar um 8 aqui, por exemplo, eu tenho um número da 12ª ordem, centena de bilhão. Seria a ordem de grandeza desse número, tá? Aqui eu tenho 821 bilhões e só, né? 821 bilhões. Beleza? Ok. Pessoal, vamos fazer um exercício aqui, ó, envolvendo números grandes, né? Números na classe dos milhões e dos bilhões. São números naturais, sim, são números naturais, tá? E a gente tem algumas sequências desses números. A gente precisa descobrir o padrão numérico de cada sequência, né, em cada um dos itens. Vocês vão ver depois na apostila de vocês que tem exercícios parecidos com esse. Descobrir o segredo e aí completar a sequência. Eu vou fazer um com vocês, ó. Desse número para o número seguinte, a gente percebe que só teve mudança aqui na unidade de milhão. A unidade de milhão passou de 6 para 7. Então aqui eu tinha 996 milhões, agora aumentou uma unidade de milhão, ficou 997 milhões. Então o segredo é esse, né? De um número para o outro, eu vou aumentar uma unidade de milhão. Então, se eu aumentar uma unidade de milhão aqui, vai ficar 8. Então, eu vou ter o número 998 milhões. Depois, se eu aumentar uma unidade de milhão aqui, eu vou ficar com 9, né? 999 milhões. E se eu aumentar... 999 milhões. Só, né? E se eu aumentar mais uma unidade de milhão, eu vou ficar com 1000 unidades de milhão, né? 999 mais 1 vai dar 1000 unidades de milhão, o que corresponde a 1 bilhão, né? Ó, 1000 unidades de milhão correspondem ao número 1 bilhão. Então, mais uma forma aí da gente chegar no número 1 bilhão através dessas sequências. Bom, agora que eu expliquei a letra A, eu quero que você pause o vídeo e tente fazer a letra B, tente fazer a letra C e tente fazer a letra D. Eu acho, né, que a letra C é que você vai encontrar um pouquinho mais de dificuldade. A B e a C vai fazer tranquilo. Vamos lá? Bora pausar o vídeo e tentar fazer. E aí, conseguiram? Claro que sim, né? Vocês são demais, são inteligentes pra caramba. Olha só, aqui a gente tem o número 200 milhões. Depois nós temos o número 400 milhões. A gente percebe que está tendo uma única mudança de um número para o outro, que é na centena de milhão. A centena de milhão aumentou 2 unidades, passou de 2 para 4. Ou seja, de 2 centenas, de 200 milhões, passou para 4 centenas, 400 milhões.
E se a gente mantiver esse padrão, a gente vai encontrar agora 2 centenas de milhão a mais. 4 mais 2 vai dar 6. 6 centenas de milhão, que são 600 milhões, né? Centenas são grupos de 100, nunca esqueça, tá? Centena são grupos de 100, 6 centenas forma 600 milhões. Se eu acrescentar mais 2 centenas aqui, eu vou ficar com 8 centenas, então vai dar 800 milhões. E se eu acrescentar mais 2 centenas ali no 8, eu vou ficar com 10. Olha só que interessante. 10 centenas de milhão vai ser o número 1 bilhão. Mais uma vez a gente encontrou aí o número 1 bilhão. 10 centenas de milhão corresponde a 1 bilhão. Tá? Isso que é interessante, você percebeu. Aqui a gente já tinha tirado uma relação importante, agora tiramos outra. Aqui nós vimos que 1000 unidades de milhão, 1000 unidades de milhão correspondia a 1 bilhão. Então a gente já tinha visto essa relação no exercício anterior. 1000 unidades de milhão eu troco por 1 bilhão, certo? Então se eu tiver 1000 cheques com o valor de 1 bilhão cada um, eu tenho a quantia de 1 bilhão. Agora a gente acabou de ver uma outra relação importante aqui, ó, que 10 centenas de milhão, estou abreviando ali, tá? Equivalem a 1 bilhão também. 10 centenas de milhão equivalem a 1 bilhão. Tranquilo. Agora, vamos ali na letra C, que foi onde eu falei que talvez vocês encontrassem mais dúvida. Porque aqui, ó, tinha o 8 e depois não tem o seguinte. Só vai ter lá o quarto termo da sequência. E aí a gente percebe que está tendo mudança tanto na dezena de milhão como na centena. Então, está aumentando aqui, ó, de 5 em 5. A cada 5 dezenas de milhão, a gente está mudando o número. Então, o segredo aqui, ó, era você acrescentar 5 dezenas de milhão. Se eu acrescentar 5 dezenas de milhão, eu vou ficar com 850 milhões. Se eu acrescentar mais 5 dezenas, vão ficar 10 dezenas de milhão. Aí eu troco por uma centena de milhão, né? 10 centenas de milhão, aliás, desculpa, 10 dezenas de milhão, você troca por uma centena de milhão. Então, se eu acrescentar mais 5 aqui, vão formar 10, que eu vou trocar por mais uma centena, vai ficar 9. Então, 900 milhões. Essa sequência está aumentando de 50 milhões em 50 milhões, né? Aí depois eu tinha 950 milhões. E se eu aumentar agora mais 5 dezenas de milhão aqui, vão formar 10 centenas de milhão. E 10 centenas de milhão dá 1 bilhão. Então, mais uma vez, a gente chega aí no número 1 bilhão. E a letra D, é fácil perceber que está diminuindo uma unidade, né? Uma unidade simples, ó. Eu tinha 1 bilhão e 3 unidades, 1 bilhão e 2 unidades, aí o próximo número é 1 bilhão e 1 unidade, e se eu tirar uma unidade de 1 bilhão e 1, vai ficar 1 bilhão mesmo, né? 1 bilhão. Então, eu posso dizer aqui, ó, que 1 bilhão é o antecessor do 1 bilhão e 1 e é o sucessor do 999 milhões 999 mil 999, certo? Vamos lá, vamos continuar. Turminha, eu vou colocar aí na sua tela agora um exercício. Eu quero que você pause o vídeo para ler o exercício, tente responder. É uma questão de assinalar, tá? De múltipla escolha. E depois dá play para conferir aqui se você acertou ou não. Vamos lá. E aí, conseguiram fazer esse exercício aí? Eu acho que sim, né? Ele é bem tranquilo, tá? Depende do jeito que você vai pensar nele. Então, em 2017, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou que no Brasil vivem 207 milhões de pessoas. O Brasil tem, então, aproximadamente 207 milhões de pessoas, isso em 2017. A pergunta era, quanto falta para o Brasil ter 1 bilhão de habitantes? Ah, falta bastante, né?
Então a gente pode pensar assim, ó, aproximadamente. Então, ao invés de pensar em 207 milhões, vamos pensar em 200 milhões, né? Para ficar mais fácil de fazer o cálculo. E aí eu consigo até contar no dedo, gente, certo? Eu tenho aqui 200 milhões, 300 milhões, 400 milhões, 500 milhões, 600 milhões, 700 milhões, 800 milhões, 900 milhões, 1 bilhão. Então, para que o Brasil chegue em 1 bilhão, eu preciso de 800 milhões de pessoas, tá? Reparem que eu fui contando apenas a centena de milhão, né? Eu tinha 200 milhões é o total de brasileiros que tem em 2017, aproximadamente. Aí eu fui contando de 100 em 100, né? 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, né? 1 bilhão. Então falta aí 800 bilhões de pessoas aproximadamente para o Brasil atingir 1 bilhão. Mas eu também tenho certeza que há aqueles que preferem fazer o cálculo, né? Então, se eu quero saber quanto falta, a ideia de quanto falta indica uma subtração. Então, eu vou pegar aqui 1 bilhão e vou tirar 200 milhões para saber quanto falta aproximadamente, tá? Então, lembrando que eu estou trabalhando com um número arredondado aqui para centena de milhão. Aliás, arredondamento e aproximação, comparação, tudo isso são temas da nossa próxima semana, certo? Então, subtraindo aqui, ó, 0 tira 0, 0, 0, 0. Na classe de milhar vai dar tudo 0. Na classe do milhão tem o 0 na unidade, na dezena. Aqui eu tenho que fazer uma troca, né? Troca uma unidade de bilhão por 10 centenas de milhão. 10 tira 2, fica 8. 800 milhões. Ok? Vou colocar mais um exercício aí na sua tela. Mesmo esquema, tá? Pause o vídeo, tenta resolver e depois dá play. Só e o terceiro e último exercício está aí na sua, que apareceu aí na sua tela, né? Tem uma tabela como essa aqui. Aqui está dizendo, observe a tabela que representa alguns investimentos feitos por uma cidade e responda às questões. Então a gente tem diferentes setores aí com diferentes valores de investimento. Por exemplo, em transporte foram investidos 230. Agora, o que representa esse 230 é que você tem que prestar bastante atenção, tá? Aqui são 230 milhões de reais. Está escrito na tabela que os valores que aparecem aqui estão em milhões de reais. Então são 230 milhões de reais investidos em transportes. Na educação, 420 milhões de reais. Na saúde, 350. Aí tinha item A, B, C, D para responder. Rapidinho aqui, ó. Quantos reais foram investidos em transporte? Vamos lá, letra A. Em transporte, tranquilo, né? Quantos reais foram investidos? 230 milhões de reais, tá? Então, eu posso escrever assim, 230 milhões de reais. Posso escrever assim, usando o R cifrão, né? 230 milhões de reais. E também posso escrever na forma mista, 230 milhões de reais. Qualquer uma das três respostas aí são aceitas e estão corretas, tá? Tranquilo? Posso escrever então na forma mista, na forma de dinheiro, né? Ou na forma de somente com algarismos. Letra B. E em educação? Quanto foi investido em educação? Bom, educação está aqui, né? 420 milhões de reais. Vou colocar na forma mista, tá? 420 milhões de reais. Ok. Letra C. Quanto foi investido em saúde? Saúde, vamos lá, saúde, 350 milhões de reais. Agora eu vou escrever só com algarismos. 350 milhões de reais. Ok. E a letra D. Quanto foi investido nos três setores juntos? Então, quando a gente tem a ideia de juntar as coisas, é uma adição que nós fazemos, né? Então, vamos adicionar aqui os três valores que apareceram. Aí fica a critério de vocês também, ó. Adicionar usando somente a classe dos milhões, porque aqui a gente tem todos os números na classe dos milhões. E aí eu posso adicionar eles dessa maneira.
Estou adicionando na classe dos milhões e eu vou chegar num total aqui de de 1.000 milhões. Só que aí vem aquela pergunta, né? 1.000 milhões? 1.000 milhões de reais. Esse é o total gasto aí pela cidade. 1.000 milhões de reais. Mas 1.000 milhões, professor, não é o mesmo que 1 bilhão? Exatamente, tá? Então a cidade gastou aí, nesses 3 setores juntos, 1 bilhão de reais. Tá certo, gente? Então, essa aula foi para a gente conhecer esse número gigante, né? Que é o bilhão. Bilhão, tá? Esse foi o tema da nossa aula hoje. Espero que vocês tenham gostado. Só para recordar, tá? Um bilhão. Bilhão seria a 4ª classe numérica, tem unidade simples. A classe dos milhares, dos milhões, e agora a gente aprendeu a classe do bilhão. 4 classes numéricas, beleza? Paramos aí no 1 bilhão, que seria um número da 10ª ordem, 10 algarismos. Na aula que vem, a gente vai aprender as demais ordens na classe do bilhão, dezena e centena de bilhão. Valeu? Um grande beijo, até a próxima aula. As tarefas vão ficar no roteiro de aula, não se esqueça.